O Senhor, então, Ele tem nos dado, arigato, obrigado. Essas músicas antigas é boa, né? Gostoso, né? Não é tão antiga assim, né? Foi esses dias atrás aí. Né? Eu tinha cabelo preto quando eu cantava essa música. Aleluia. Amém, pessoal? Deus tem falado coisas grandes aqui. Eu creio que as palavras que Deus tem nos dado vem tudo através de um derramar da graça do Senhor. Para você ver, isso começa numa quinta-feira das nossas aulas sobre o curso de maturidade. Nas quinta-feiras eu já estou pegando fogo e a gente vem para a célula. Na célula também Deus ministra algo poderoso, ou seja, dá continuidade no que foi falado aqui. E hoje Deus me trouxe uma palavra que me deu já alguns dias atrás, porque eu gosto muito de conversar com os irmãos, eu gosto de conversar com os irmãos, e conforme eu estou conversando com alguém, com alguma pessoa, durante a conversa surge uma palavra, ou duas palavras, e nessa palavra o Senhor ministra muito comigo. E nesses dias aí, da qual eu precisava conversar, porque pastor precisa conversar. Pastor passa por problemas, pastor passa por dificuldades da qual ele necessita conversar. Ele não pode falar, mas ele pode conversar. E gosta muito de ouvir. E muitas das vezes ouvindo, Deus ele direciona a gente. Muitas das vezes em uma conversa, Deus pode nos dar algo da qual pode servir para toda uma ministração. Amém? Então eu gostaria de estar abrindo com os irmãos livro de Provérbios. Eu disse tirar óculos, que é só para longe, senhor. Provérbios, capítulo de número 17. Provérbios 17, verso de número 3. Aleluia. Vocês creem que a palavra hoje vai ser tão densa, tão boa quanto que foi a de semana passada? Aleluia. Vocês creem que Deus está fazendo coisas novas na nossa vida? Você crê que Deus ele pode pegar você hoje, abrir o seu entendimento para algo extraordinário da parte do Senhor? Então a gente vai aprender uma coisa, parece simples, o falar é simples, o olhar diz que eu vou falar é simples, mas quando nós trazemos para a nossa realidade, aí o negócio fica um pouquinho mais difícil. Vamos ver o que está escrito aqui? O crisol prova a prata, aleluia. E o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Aleluia. Vamos repetir isso aí. O que é crisol, né? A gente vai entrar nisso aí. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Você reparou que tem uma palavra aqui que está 2 vezes repetida nesse texto, que se fala prova. O que é uma prova? O que é um crisol e o que é uma prata? O que é um ouro? Tanto o ouro quanto a prata, eles são passados no processo de prova. O crisol, ele é aquele instrumento que ele é tipo uma panela, ele é derramado, ele esquenta ali, a prata que é colocada ali, ele é usado para purificar a prata, se assim a gente pode dizer. A prata, tanto a prata quanto o ouro, quando você pega a barra de ouro, ela não vem bonita, não vem aquilo que você vê na loja, aquela coisa toda bonita, lapidada. Quando a gente pega a barra de ouro, ela vem, o minério, né? Porque o ouro e a prata são minerais, amém? Mas elas dentro daquele mineral têm impureza. Aleluia. Dentro da prata, dentro do ouro, eles precisam passar por um processo de pureza. Aleluia. Mas, para purificar a prata, existe um negócio chamado crisol. Para purificar o ouro, existe um negócio chamado fornalha, ou forno. Tanto um quanto o outro. Prata e ouro são minerais valiosos, sim ou não? Dá de se comparar prata com bronze, prata com ferro? Não tem como comparar. Porque prata é algo valioso. E ouro?
Ouro é muito mais valioso que a prata e o bronze e outros minerais. Porém, mesmo sendo minerais valiosos, os dois eles precisam passar a prata pelo processo do crisol. Eita Jesus, hein? E o ouro pelo processo da fornalha. Nessa noite eu quero falar sobre a pessoa que ela é aprovada por Deus. A pessoa que é aprovada por Deus, ela é provada. Se eu fosse pôr um tema na minha mensagem, seria os aprovados por Deus são provados, ou o aprovado é provado. Faz sentido? A prata é aprovada para você usar a prata? Parece que a moedinha nossa aqui, os racoen, é tudo prata, não é? É valioso, não é? É valioso. Moedinha, a gente não tem moedinha de ouro, né? Para você ver a importância do ouro tão elevado que é o nível do ouro, ele nem dá de fazer como faz com a prata. O ouro também é algo muito valioso, mas tanto um quanto o outro necessitam de um processo de purificação. Eles são minerais escolhidos, são minerais aprovados, mas eles precisam ser provados. Aleluia! Minerais escolhidos, minerais com valores, minerais na qual quando nós olhamos uma pepita de ouro, nós queremos pegar para nós. Por quê? Ninguém joga uma pedra de ouro, uma pepita de ouro. Por quê? Porque é algo valioso. E quando nós pegamos aquela pedra de ouro, o que é que nós temos que fazer? Levar para alguém que entende disso aí e falar: olha, purifica esse ouro, porque quando ele é purificado, o valor dele vale mais. Prata e ouro são minerais aprovados, porém eles precisam ser provados. Aleluia! Nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já falei aqui do crisol um pouquinho, já falei do forno. Assim como os metais preciosos são purificados e provados pelo fogo, Deus ele prova os corações para revelar e aperfeiçoar a nossa verdadeira natureza. Volta lá, Érico, no versículo. Naquele versículo lá. Da mesma forma que existe um crisol, que ele prova, purifica, tira a sujeira da prata, da mesma forma que tem um forno, que também faz o mesmo processo com o ouro. Quando é voltado para nós, Deus faz a mesma coisa que o crisol. Deus faz a mesma coisa que o forno, mas ali já não é prata e não é ouro quando se trata de Deus. Somos nós. Deus ele prova o meu coração e o seu coração. Como é que Deus vai provar o meu coração e o seu coração? Através de um processo chamado crisol ou forno, ou através de um processo, para que nós possamos, todos nós aqui somos muito valiosos para Deus. Deus escolheu a cada um de você. Se você está aqui nessa noite é porque você foi aprovado por Deus. Porém, precisamos ser provados. Se nós não formos provados, nós ficaremos com uma pepita de ouro, valiosíssima, mas tem ali dentro dela ainda impurezas que precisam ser tratadas. Precisa ser removido aquela sujeira. E para poder tirar a sujeira da pepita, quando ela tira aquela sujeira, você vai em alguém que tem, que compra ouro, ele vai olhar, ele põe um óculos diferente, ele dá uma analisada e ele fala: isso aqui vale tanto. Por quê? Porque ela foi purificada. Com Deus é a mesma coisa. Precisamos passar por um processo de purificação. E o processo de purificação a gente não passa cantando. O processo de purificação não é algo gostoso. Um processo de crisol, um processo de fornalha na minha vida, na sua vida, sabe como que a gente passa? Em grito, choro e lamentação. Por quê? Porque a gente está dentro do forno.
A gente está dentro do crisol. E dentro do crisol, a prata é derretida. Dentro do forno, o ouro é derretido. Para quê? Para se revelar o que tem dentro da natureza de cada um desses minerais. O que é que tem dentro da minha... Qual que é a minha real natureza? Como é que eu vou deixar Deus trabalhar a minha real natureza se eu não permito passar por um processo de Deus na minha vida? Assim como os metais preciosos são purificados e provados pelo fogo, Deus prova os corações humanos para revelar e aperfeiçoar a sua verdadeira natureza. Aleluia! A intenção de Deus é preparar o aprovado. Para quê? A intenção de Deus é preparar o aprovado para um propósito maior. Deus quer nos levar em níveis maiores. Aquilo que você tem hoje, Deus está pensando já lá na frente, mas Ele só vai nos dar algo se nós realmente passarmos pelo processo. Porque é no processo que eu me amadureço. É no processo que a minha impureza é revelada para Deus, e Ele chega e tira lá com a mão dele, tira lá. Pronto, agora está pronto ele. Agora eu vou usar ele para algo maior daquilo que ele pensou. Aleluia. Aleluia. Deus é tremendo. Deus, Ele é tremendo. Deus prova o aprovado. O aprovado, ele precisa ser provado, testado. E é somente Deus que sabe a área na minha vida que precisa ser tratada. É somente Deus que sabe a área na sua vida que precisa ser tratada. Porque na mão dele não tem para onde a gente correr, a gente está na mão dele. E não tem para onde a gente ir, porque Ele é o Senhor soberano, Deus de tudo. A Bíblia, uma das características de Deus, Ele é onipotente. Deus todo-poderoso. Para onde que a gente vai fugir de um Deus todo-poderoso? Ele sabe a minha impureza e sabe da sua impureza. E Ele quer fazer com que nós venhamos a níveis maiores de coisas que Ele quer nos dar. Mas para isso precisamos passar por processos. Quem é que quer passar pelo processo? Um corajoso. 2, 3, 4... Passar pelo processo não é fácil, querido, mas é necessário. Se você deseja chegar em lugares maiores, em coisas maiores, precisamos então deixar Deus trabalhar na minha e na sua vida, amém? Enquanto nós não deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas, e vamos ficar estagnados só no lugar pequeno, ou ficar estagnados de uma forma da qual Deus queria nos levar além. Mas se nós não deixamos Deus trabalhar, não dá. Agora, quando nós deixamos Deus agir na minha e na sua vida, as coisas acontecem. Deixa eu voltar para o texto. As provações, elas são vistas como parte. As provações, as provas, os testes de Deus são vistos como parte do plano de Deus para amadurecer e refinar a fé e o caráter de todo escolhido. Tem aí algo bom para mudar caráter da nossa vida? Não é o pastor falando, você precisa fazer disso ou aquilo, deixar disso ou daquilo. Não é o homem. Quem trabalha no caráter, veja bem, eu não estou falando de salvação. A questão de salvação está resolvida. Mas eu estou falando de caráter. Quem trabalha no caráter do ser humano só é Deus. Aleluia. Por que é somente Deus? Porque é Ele que nos criou. Eu gosto muito do texto de Jeremias. Jeremias, ele fala, vamos abrir lá, eu nem estava preparado. Jeremias capítulo número 1, verso número 9, se eu não me engano. Jeremias 1, 9. Não é o 9 não, volta um pouquinho, Eric. Tem um texto daí de Jeremias capítulo número 1,
que ele fala assim: no ventre da tua mãe eu já te conhecia. Tu ainda nem era formado, eu já sabia como que você era. As nações eu já te dei por profeta. Jeremias capítulo número 1, tá aí, depois você... Eu esqueci o versículo, o capítulo está lá no número 1. Então Jeremias, ele nem tinha nascido ainda, Deus já conhecia ele ainda no ventre da mãe dele. Então Deus sabe a área na minha vida, na sua vida, que precisa ser trabalhada. Achou? Olha lá, Jeremias 1,5, olha lá, eu falei 9, errei. Vamos ler? Será que Deus nos conhece realmente? Será que Deus conhece você realmente, sua real natureza? Será que Jesus ele quer tratar área específica na sua vida? Será que tem a gente correr para um Deus que nos conhece, como o Deus que está escrito em Jeremias 1,5? Vamos ler o que está escrito? Antes que eu te formasse no ventre materno, aleluia, antes de ir para o ventre, eu já te conhecia, e antes que saísse da madre, antes que saísse da barriga da sua mãe, eu já te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia! Como é que nós vamos fugir de um Deus que nos conhece antes de a gente ir para o útero da nossa mãe? E o interessante diz que ele já nos constituiu, ele já nos deu um propósito. O propósito de Jeremias era o que era? Constituir você como profeta às nações. Aleluia! Jeremias foi um homem escolhido. Eu não pus Jeremias no meu esboço. Não pus Jeremias, eu pus outros personagens bíblicos. Eu não pus, mas olha só, é a direção de Deus. Jeremias, antes de ele sair, Deus já tinha designado um propósito para a vida dele. Jeremias, você vai ser profeta para as nações. Sabe como Jeremias é conhecido na teologia? O profeta chorão. Aleluia. Será que Jeremias passou por provas? Será que Jeremias ele passou por provações? Ele não era chorão porque ele tinha um problema emocional, ele não sofria de depressão, não era nada disso. Mas ele chorava porque Deus falava o que iria acontecer com a cidade de Israel. Deus falava para ele o que ia acontecer com Jerusalém, e ele saía doido, correndo atrás. Povo, se converte, se entrega aos babilônicos, porque se vocês se entregarem a ele, nada vai acontecer. E o povo falava: você está falando, não é de Deus. E o povo ia contra ele, prenderam ele, bateram nele, e ele só chorava, porque ele sabia o que iria acontecer futuramente. Ele tinha um propósito, e Deus fez o propósito acontecer na vida dele. Passou por provas, passou por tribulações, passou pela prova do Senhor, mas ele permaneceu ali. Então o aprovado, ele precisa ser provado. Jeremias, desde o ventre, não tinha para onde correr, Deus já tinha constituído ele como profeta. A questão é essa: qual é o meu propósito? Para que Deus me criou? Para que Deus me formou? Por que eu estou nessa terra? Qual que é o meu objetivo? Porque viver 100 anos aqui, querido, para Deus não é nada. O que é viver 100 anos para uma eternidade? Aí a gente vai tentar aqui fazer 100 anos para uma eternidade, para você lembrar, quando você for para o mar, você molha a mão, levanta a mão, espera a mão molhada começar a cair toda aquela água e começar a pingar de um em um. A nossa vida para a eternidade é um pingo d'água em um oceano. O que é um pingo d'água para um oceano? O que é 100 anos que nós vivemos nessa terra para uma eternidade? Passa muito rápido. Quem chega a 100, às vezes na metade, Deus já recorda. Nós temos que entender o nosso propósito nessa terra. Mas para mim entender meu propósito, eu preciso ser provado. Fui aprovado por Deus, aleluia, glória a Deus. Mas você se deixa ser provado por Deus? Você se deixa passar pelo processo do crisol? Ou pelo processo do forno? Porque quando nós passamos por esses processos, a prata tem muito mais valor, e o ouro tem muito mais valor.
Propósito com Deus. Aleluia. Vou voltar aqui. As provações são vistas como parte do plano de Deus para amadurecer e refinar a fé e o caráter dos seus escolhidos. A aprovação divina é alcançada através de resistência e superação dessas provações. Vou ler de novo. A aprovação divina é alcançada através da resistência e superação de cada aprovação. Mas aí eu não quero confundir a cabeça dos irmãos, porque falam, então eu tenho que fazer pela força do meu braço, então eu tenho que superar, fazer alguma coisa partindo de mim. E não é assim. Nós vivemos hoje um período chamado período da graça. Como é que isso tem a ver? Eu passar por um processo entrar num processo de, porque eu fui aprovado por Deus, um processo de provação através da graça. Sem ter merecimento, é através sempre da graça. Vamos lá. Mesmo na dispensação da graça, onde a salvação é recebida pela fé, a salvação é pela fé, amém? Mesmo na dispensação da graça, onde a salvação é recebida pela fé e não por obras, a ideia da aprovação ainda tem um lugar significante. A aprovação ainda tem um lugar significante no tempo da graça. No Novo Testamento, que é o período da graça, no Novo Testamento, a aprovação ela é vista como um meio de crescimento espiritual. Nesse período que nós estamos vivendo, na dispensação da graça, a salvação nós já conquistamos, não por nós mesmos, porque nós éramos imerecedores, tem essa palavra? Não sei. Nós não merecíamos, mas Ele morreu na cruz por nós. Então, pela morte dele na cruz, nós fomos salvos. Mas quando se trata disso aqui, no Novo Testamento, a aprovação ela é vista como um meio de crescimento espiritual e fortalecimento da fé, mas não como meio de merecimento da graça de Deus. Então tudo da qual nós fazemos é através da graça de Deus, não vem nada para a nossa vida através de um merecimento. Merecimento, presta atenção, merecimento só vale no mundo físico, merecimento só vale aqui na terra. Falou de coisas espirituais voltado com Deus, você não consegue chegar ao nível que Deus exige, é somente através da graça. Merecimento, eu mereço no lugar que eu estou, eu mereço por aquilo que eu estudei aqui na terra, mas referente ao mundo espiritual, aí é somente através de graça, amém? Vamos ver isso. Será que isso tem sentido na Bíblia? Será que isso que eu estou falando tem na Bíblia? Tiago, capítulo de número 2, aleluia. Tiago, capítulo número 1, Érico, amém. Tiago, capítulo número 1, verso de número 2. Tiago 1, 2, olha aqui, irmãos, presta atenção. Olha aqui, aqui diz, Tiago, capítulo número 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes... O que o Tiago está falando? Está sofrendo? Está duro o negócio? Passa com alegria. Não é meio controverso? Não é meio paradoxo isso aqui? Não é meio contraditório isso aqui? Porque a gente olhando para a vida de Tiago, parece que não tem problema nenhum para ele falar desse jeito e falar, olha irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Parece contraditório, mas Tiago sabe o que está falando. Como é que ele sabe o que está falando? O verso de número 3, Eric. Sabendo que há aprovação da vossa fé. O que nós somos provados? O que é que mais nós precisamos ser tratado nas nossas vidas se chama fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. O texto fala, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz
perseverança. Aleluia. Eu parei aqui e fui atrás dessa palavra perseverança no original grego. Está escrito assim. O que quer dizer esse perseverança? No original grego, perseverança significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Aleluia! Isso é perseverança. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Tá difícil. Tem ainda a Cassiane que ela fala, né? A gente passa dando glória a Deus. Tá difícil, tá ruim, mas eu vou passar dando glória a Deus. Por quê? Porque eu não vou fugir do meu propósito. Não vou fugir daquilo que Deus colocou na minha vida. Isso se chama perseverança. Como é que eu vou exercitar a minha perseverança? Tendo alegria na onde? Nas provações. Tem como a gente ficar alegre nas provações? Tem como a gente ficar alegre num momento difícil? Tem como a gente ficar alegre quando a minha saúde, o médico já falou, você só tem 3 meses. Aleluia, 3 meses só. Eu acho que eu fico, hein? 3 meses, já vou para o céu, já não quero ir. Tem como a gente ficar alegre numa situação financeira que está ruim? Já, né? Vai, está ruim cada vez pior. Tem como a gente ficar alegre numa hora dessa? Na hora do casamento, tem como estar alegre na hora do casamento? Um casamento que está sendo destruído, está sendo ali constantemente em contenda, está ruim o casamento. Tem como a gente se alegrar numa hora dessa? Mas o Tiago, ele fala isso aí. Porque são nesses momentos, quando nós conhecemos quem nos chamou, se eu sou aprovado por Deus, e eu estou passando problemas nessa área, o apóstolo Tiago, ele fala, verso número 1, Eric, o 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. 3, Eric, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia. Verso 4 para a gente concluir. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, aleluia, em toda a sua deficiência. Lembra do crisol para a prata? Lembra do forno para o ouro? Quando eles estão passando no processo ali, o que é que eles estão sendo? Eles estão sendo aprimorados em um lugar na qual eles não queriam estar. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, aleluia, e em nada deficientes. Amém? Então isso aqui está voltando para aquilo que eu estava falando sobre a graça. A aprovação na nossa vida, no tempo da graça, nos serve para um amadurecimento. E o amadurecimento envolve o quê? Trabalhar no caráter. Envolve um trabalhar no caráter. Não é pastor que vai mexer no seu caráter. Quem vai mexer? O Espírito Santo de Deus vai mexer no seu caráter. É o Espírito Santo de Deus que vai tocar na sua vida. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo e ele vai começar a direcionar a sua vida. E conforme você vai ouvindo o Espírito Santo, você vai sendo transformado. Bem? Continuando. Aprovação na vida do crente. O que a aprovação na vida do crente gera? Só 2 pontos. Aprovação na vida do crente. O que é que ele pode produzir? Um período de dificuldade na vida do crente. Um período de tribulação. Um período da qual ele está passando por dificuldade. O que é que isso produz na vida de uma pessoa chamada por Deus? Aleluia. Na vida de uma pessoa escolhida por Deus, na vida de uma pessoa que foi aprovada por Deus. O que uma dificuldade gera na vida dessa pessoa? Primeiro, vai gerar crescimento
espiritual. Só vou falar 2 pontos. As provações são vistas como oportunidades para o crescimento espiritual e a maturidade. Elas não são um meio de merecer graça, elas não são um meio, eu estou passando isso aqui, o Senhor podia quebrar o meu galho, porque eu estou passando isso aqui, mas eu estou sendo fiel com Ele, então eu acho que mereço. Eu acho que mereço um favor do Senhor, porque eu estou sofrendo tanto, eu estou sendo tão bonzinho. Isso é merecimento. Bem? Elas não são um meio de merecer a graça, mas um processo pelo qual Deus muda o caráter e aperfeiçoa os seus aprovados. Aleluia. Segundo ponto, o que a aprovação na vida de um crente gera? Gera uma confirmação de fé. Aleluia. Gera uma confirmação de fé. As provações testam e confirmam a genuinidade da fé. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso de números 6 e 8, 1 Pedro 1, 6 e 8, vai ficar bem claro isso. Vai ficar bem claro que é uma confirmação da fé. As provações, elas testam e confirmam a genuinidade da fé. E aqui ele vai dar essa referência de 1 Pedro, capítulo número 6 e 8, que diz que Pedro ele fala da fé sendo provada como ouro no fogo, para que sejam encontradas em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Vamos ler? Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados e entristecidos. Pessoas que estão na prova, está triste. Vamos ler de novo. Se necessário sejais entristecidos por várias provações. 7. Para que uma vez confirmado o valor, aleluia. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o quê? O valor da tua fé é muito mais preciosa do que ouro. Ouro perecível. Por que ele fala ouro perecível? Porque é algo da qual vai ter um fim um dia. É um mineral, mas ele é algo físico. Eu estou falando de coisas eternas, de coisas espirituais. Mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. A quem não havendo visto, aleluia. Quem aqui de nós já viu Jesus? Nenhum de nós viu Jesus. Nenhum de nós viu Jesus. Mas olha o que esse texto diz. A quem não havendo visto, a mais. Nunca vi Jesus, mas eu amo Ele. Quem aqui já viu Jesus? Quem aqui nunca viu Jesus, mas ama Ele? A quem não havendo visto, a mais. No qual, não vendo agora, aleluia, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Sabe o que ele está falando? Eu ainda não vi Jesus, mas eu amo Jesus. E ele está falando que um dia nós vamos ver, aleluia, queridos. Um dia nós vamos ver assim como Ele é. Um dia nós vamos chegar, nós vamos ver, sabe o que? Ele chegando a nós com as mãos furadas, os pés furados, uma cicatriz aqui do lado. E nós vamos, no dia que nós chegarmos na presença dele, vai acontecer isso aqui. Mas crendo, exultais com alegria indizível. Sabe o que é indizível? É uma alegria da qual a gente não consegue pronunciar. Uma alegria da qual não tem palavra em nenhum idioma da qual nós podemos falar. Com uma alegria indizível e cheio de glória. É isso que tem preparado para nós. Aleluia. Isso é uma confirmação de fé. Isso é uma confirmação de fé. Outro ponto aqui, rapidinho. O crescimento espiritual na vida de um crente, também ele gera uma dependência de Deus.
Querido, se não for Jesus na minha vida, eu não estava aqui hoje. Porque eu dependo totalmente do Senhor. Quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho facilidade de esquecer as coisas. Eu sou uma pessoa tímida. Eu dependo totalmente do Senhor. Se não for Jesus na minha vida, as coisas não acontecem. Por que acontecem as coisas? Dependência de Deus. A aprovação na vida de um crente, ele gera crescimento espiritual, uma confirmação de fé e também gera dependência de Deus. As provações lembram o crente da sua dependência contínua da graça de Deus, reforçando que apesar da dificuldade, a graça de Deus ela é suficiente. 2 Coríntios, capítulo número 2, 2 Coríntios, capítulo número 12, quer dizer, versículo número 9, aleluia, quem é que falou isso? Então Jesus disse, né? Então ele me disse a quem? Quem está falando? Ele me disse, o apóstolo Paulo. 2 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele teve uma revelação do céu. E ali, quando ele teve uma revelação do céu, né? Deus permitiu um momento de provação na vida dele. Deus permitiu um momento de dificuldade na vida do apóstolo Paulo. E ele foi clamar a Deus por 3 vezes. Na terceira vez que o apóstolo Paulo clama a Deus, Jesus fala assim para ele. Então ele me disse: a minha graça te basta. Aleluia. Porque o poder se aperfeiçoa na sua. Querido, você lembra daquilo que o pastor Aloysio ele falou do imã aqui? Vocês lembram do imã? O imã, ele é um positivo e um negativo. Quando o positivo com o negativo se aproximam, o que acontece? Eles se encontram. Agora, se Deus é positivo, e você, por aquilo que você acha que merece, você se considera uma pessoa boa, então você não é um negativo, você é outro positivo. Já tentou, os homens acham que sabem mais isso, já tentou aproximar 2 ímãs positivos? Um positivo com um positivo, o que acontece? Eles não conseguem se unir. Para Deus agir na nossa vida, Ele sempre é positivo. E nós sempre somos negativos. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que Deus opera. Aleluia. É na nossa. Você acha que Deus não sabe da minha e da sua fraqueza? Será que Jeremias conseguia esconder as fraquezas que ele tinha? O que eu acho muito seguro, e vocês vão ouvir sempre de mim, eu sou uma pessoa que, se eu estou bem ou estou mal, se eu estou passando por um momento de dificuldade, eu não consigo fingir. Se eu estou passando um momento ruim, vocês vão, conforme vocês forem me aproximando mais, vocês vão me conhecer. É fácil, rapidinho vocês me ver quando eu estou passando por um momento difícil, de dificuldade. Porque eu não sei fingir. Eu sou isso aqui, desse jeito. E se eu estiver passando por momentos da qual eu preciso falar de fraquezas, eu vou falar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo me ensina isso aqui. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? Aleluia! Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se você tentar ser positivo, como um imã, e tentar se aproximar de Deus, que é outro imã positivo, Ele vai te repelir, porque você se acha merecedor. Mas se você olhar para você e você falar: não, eu sou fraco, eu sou imerecedor, aí quando você tenta se aproximar de Deus, é Ele que vai de encontro com você, como um imã vai. Porque esse versículo fala sobre isso. Porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Verso 10, Eric.
Olha só o apóstolo Paulo, olha só o apóstolo Paulo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aleluia! Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou. Aleluia! Eu não sei vocês, mas eu já estou me segurando aqui em cima. Não sei vocês, mas o Espírito Santo está movendo já, queridos. O Espírito Santo está movendo sobre nós. Você tem que ter o ouvido espiritual atento para aquilo que o Espírito Santo diz para você nessa noite. Que o aprovado, ele é aprovado. Não tente o aprovado falar que é merecedor de coisa alguma, porque não é. Porque se o aprovado, ele não precisasse ser provado, Deus não faria coisas maiores na vida dele. Mas esse texto aqui, o apóstolo, queridos, vocês sabem o que o apóstolo Paulo viu? A Bíblia diz assim, ó, que ele foi arrebatado ao céu, e ele viu coisas da qual não é lícito o homem falar. Ele viu coisas da qual Deus não permitiu que ele falasse. Por quê? Porque ele viu tanta coisa no céu. Então Deus permitiu na vida do apóstolo Paulo um período de processo, um período de crisol, um período de forno, um período de passar por uma provação, para que ele pudesse reduzir aquilo que ele viu e não querer ser mais que alguém, porque ele viu grandes coisas lá no céu. Então a aprovação na vida de um crente, ele serve para um crescimento espiritual, uma confirmação de fé e também uma dependência de Deus. Amém? Já estou quase caminhando aqui, pessoal. As provações, então, elas devem servir para refinar e fortalecer a fé dos crentes. Nós, né? As provações, então, servem para refinar, para fortalecer a fé dos crentes, demonstrando a obra de Deus. Demonstrando a obra de Deus, não a obra nossa. Porque se for a obra nossa, a gente vai tentar fazer barganha com o Senhor. É a obra de Deus, mostrando a obra de Deus em suas vidas. Elas são o meio pela qual Deus molda o caráter do seu povo para viver de acordo com a graça recebida, não em meio de merecimento dessa graça. Aleluia, aleluia. Vocês querem ver agora? Eu pus aqui alguns exemplos. Eu citei Jeremias, mas eu não tinha colocado Jeremias no esboço, veio agora. Mas eu quero colocar aqui somente 3 personagens que eles vão nos ensinar muito. Primeiro personagem, livro de Mateus, capítulo número 4, verso de número 1. Querido, se esse é aprovado aqui, ele foi provado, imagina eu e você. Vamos ver o que esse personagem fez? A seguir foi Jesus. Aleluia. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Tem lógica uma coisa dessa? Jesus ele propôs ali um jejum de 40 dias. No final dos seus 40 dias ele foi ali tentado pelo inimigo. Mas tinha por que Jesus ir para o deserto? Quem é que direcionou Jesus para o deserto? Foi o diabo. Foi o diabo que falou: Jesus, você precisa passar por um processo, então vem comigo, que você precisa amadurecer, Jesus, vem comigo aqui. O texto está falando que foi quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Aleluia. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis e a gente fala é culpa do diabo. E o diabo está falando, não tem nada a ver com isso. Não põe na minha conta isso aí é entre você e Deus. E nós, por falta de não conhecermos ou termos discernimento espiritual, muitas das vezes o Espírito Santo nos leva no momento de deserto, aleluia,
para que a gente possa ser provado. Como foi que Jesus ele passou por esse teste? Satanás vinha e falava uma coisa para ele. Jesus vinha e falava, mas também está escrito. Satanás usava, está escrito, tal. 3 vezes. Mas Jesus vinha e rebatia também, mas também está escrito. 3 vezes. Jesus está falando de conhecimento da palavra. Quer passar por momentos quer deixar Deus trabalhar na sua vida, passar pelo momento de dificuldade, dando glória a Deus. Muitas das vezes é o próprio Espírito Santo que nos leva para o deserto. Mas se você não tiver conhecimento da palavra, você pode perecer lá. Eu vou ser chato, queridos. Eu sou chato nessa questão. Quando vocês fizerem o curso Maturidade comigo, vocês vão ver. Tem que ler a palavra. Não é o pastor que vai fazer mudança na sua vida. Mas quando você lê a palavra, algo brota de dentro para fora de você. Algo muda, uma chave vira. E quando essa chave vira, tudo faz sentido. Então aqui um desses personagens foi Jesus. A sua aprovação no deserto nos revela que, embora ele fosse sem pecado, ele se submeteu à prova para mostrar uma obediência e dependência de Deus. Olha só, Jesus não tinha pecado, mas por que ele foi? Ele foi para demonstrar para mim e para você uma dependência de Deus. Se Jesus, que é Deus, ele se permitiu ir para o deserto, sem pecado nenhum, e ele foi para o deserto, para ser provado. Por que muitas vezes nós estamos murmurando na hora da prova? Jesus, ele fez isso. Ele quis mostrar para mim e para você que ele foi movido pela obediência a quem? Obediência e um sentido da qual ele tinha que depender de Deus. Isso não foi para ganhar graça, mas para cumprir uma missão como Salvador. Primeiro exemplo, dos 3 que eu vou falar. Segundo exemplo, é um homem tremendamente... A gente está falando de Jesus, de Deus. Mas tem no Antigo Testamento. Abre lá, Eric. Gênesis 22. Aleluia. Olha só o que é aprovação. Gênesis capítulo número 22, verso de número 9. A gente vai ler do 9 até o 12. Vocês conhecem esse personagem aqui? Deixa eu falar um pouquinho dele. Abraão, capítulo número 12, não precisa abrir, tá? Abraão, capítulo número 12 de Gênesis. Deus faz uma promessa para Abraão, falando que Abraão, ele tinha 75 anos. 75 anos. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. O que Abraão fez? Abraão, ele obedeceu. Não tinha Keitai naquele tempo, não tinha GPS. Abraão sai e ele obedece a Deus. Quando ele sai e obedece, Deus fala assim: eu farei de ti uma grande nação. Mas ele não tinha filho. Com 75 anos. Como é que a gente vai conseguir entender isso? Já era um senhor de idade. Cabelo branco já. Barba branca, tudo branco já. Na verdade, ele nem tinha mais como ter um filho, porque tanto ele quanto a esposa já tinham passado o período da qual eles poderiam procriar ou gerar um filho, naturalmente falando. Mas Deus fez uma promessa para ele, não fez? Vamos ver, né? Abre Gênesis capítulo número 12, verso número 1. Olha só, nem tinha preparado isso aqui, depois volta naquele. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2, Eric. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu então uma bênção. Promessa de Deus para a vida de Abraão era essa: sai da tua parentela. Você sair da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Porém, ele era um homem com 75 anos. Volta lá, Eric, naquele texto da qual a gente...
9, né? Capítulo número 9, 22, 9 ao 12. Aqui, quando está nesse texto aqui, eu vou ler e vou explicar depois. Eu já quero explicar antes de mim. Chegaram a um lugar que Deus... Volta o 8, Eric. O 8. Respondeu Abraão. O 7, Eric, também. Que vai falar a palavra de Isaac. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Presta atenção. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, amém? Quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos. Sabe qual que era a alegria de Isaac, a alegria de Abraão? É a alegria que eu tenho quando eu vejo Gael correndo. Aleluia. É a alegria que eu tenho quando vejo o Gael aqui em cima. Imagina Abraão quando ele vê o filho dele entrando no processo de gatinhou, começou a correr, começou a jogar bola, entrou no processo da adolescência, começou a entrar no processo de ser jovem, jovenzinho, 20, 21, 22 anos. Aí Deus vem e fala para ele assim, Abraão, pega teu único filho, teu filho Isaac, leva ele para mim até o Monte Moriá, e oferece ele para mim em holocausto. Eu te digo para você ter coragem disso. Vou traduzir. Deus queria que Abraão levasse o filho dele lá no monte e sacrificasse o filho dele para Deus. Um homem com 100 anos, a alegria dele era Isaac. E acontece que Abraão ele escuta essa palavra e ele vai. E ele chega a um determinado ponto que estão subindo o Monte Moriá. Isaac olha para ele e fala, pai, então está alguma coisa estranha aqui. Eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo a faca, eu estou vendo a lenha para o fogo, mas onde que está o cordeiro? Na cabeça de Abraão ele falava, eu vou sacrificar o meu filho porque eu amo o Senhor. Eu vou sacrificar o meu filho porque eu amo ele, mas o amor que eu tenho por Deus é maior. Aleluia. Verso número 8, Eric. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Dá para imaginar o coração do velho Abraão? Ele subiu no Monte Moriá, sabendo que ele tinha que oferecer sacrifício, ele tinha que matar o filho dele para agradar a Deus. Estava conversando com o menino que ele amava, era o único filho dele. Tinha que subir para matar o filho dele, porque Deus havia pedido. E ele fala isso aqui, Deus proverá, Deus vai dar um jeito, Isaac. Deus vai dar um jeito, mas Deus não... Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai dar um jeito. Verso número 9, Eric. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, lá no topo do Monte Moriá. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaac seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. O que vocês acham que Abraão ia fazer? Quem tem coragem? Dependesse de mim, não ia dar. Não ia. Já falei com vocês. João capítulo número 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. Se dependesse de mim, estava todo mundo enrolado, que eu não ia dar. E aqui ia ser da mesma forma. Ele põe o menino sobre o altar, deita o menino sobre a lenha. Verso número 10, Eric. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, levantou, ele pegou ali a faca, que era uma faca, o cutelo era o instrumento para sacrifício. Ele deitou o menino, ele levantou a mão, ele ia matar o menino, porque ele amava mais Deus. Está dando? Eu estou falando aqui, sabe de quê, queridos? Abraão, ele foi um homem aprovado por Deus. Mas mesmo porque ele foi aprovado por Deus, ele precisava ser provado por Deus.
Essa aqui é a aprovação do velho Abraão. Quando ele levanta a mão para imolar o seu filho, verso número 11 diz: mas do céu bradou um anjo do Senhor que disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Verso 12, Eric. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora eu sei, que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aleluia. Aleluia. Você conseguiria passar num teste desse? Quando a Bíblia, lá mais para frente, quando Deus se revelava aos seus profetas, aleluia. Quando Deus se revelava, ali houve uma aliança de Deus com Abraão. Qual que foi os filhos de Abraão? Abraão teve Isaac, Isaac gerou um outro filho que foi chamado Jacó, que passou a ser Israel. Lá na frente, quando Deus se revelava a alguém que não conhecia Deus, sabe como que ele falava? Eu sou o pai dos vossos pais. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Por que Deus se revelava lá na frente para os profetas, vários e vários anos lá na frente? Porque Abraão, ele foi provado por Deus. Hoje nós somos sementes espirituais de Abraão. Abraão ele é conhecido como o pai da fé, tanto para judeus, quanto para muçulmanos, quanto para cristãos. Não há um homem maior que Abraão nesse sentido de fé. A Bíblia diz lá em Romanos que Abraão ele creu contra a fé, creu contra a esperança, na verdade, porque ele foi movido por um sentimento da qual era somente Abraão que tinha, escolhido por Deus, porém provado. Não sei se você está pegando isso aqui, mas Deus vai permitir momentos na minha e na sua vida de provação, porque nós somos escolhidos por Deus. E porque nós somos escolhidos por Deus, Ele vai nos provar. E quando Ele nos provar, não é para mal. Não é para mal. Mas é para nós, para trazer em nós uma maturidade. Obrigado. Amém, meus irmãos? Último personagem. Último personagem, Eric. Falei que ia falar de 3. Esse personagem aqui é bem interessante. 1 Samuel, capítulo número 9, 1 Samuel 9, versículo 6 e o versículo número 17. Aleluia. Esse personagem aqui se chama Saul. Ele foi escolhido por Deus, olha só. Porém ele disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, tudo quanto ele diz o segue. Vamos agora lá, mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Esse era Saul, ele estava perdido, procurando as jumentas do pai dele que haviam se perdido. Verso próximo. Então Saul disse a seu moço: eis porém, se formos lá, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos... deixa eu ver aqui, acho que eu errei o versículo... 16, Amém. Amanhã a esta hora, bom, ele já tinha entrado na casa de Samuel. Samuel era o profeta, ele estava perdido, procurando as jumentas do pai, e ele estava preparando toda uma coisa para poder chegar na casa de Samuel. Verso de número 16 fala isso aqui: amanhã a estas horas, é Deus falando com Samuel. Deus falando com Samuel: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porquanto atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Verso 17, Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, esse dominará sobre o meu povo. A história de Saul é essa. Aqui ele foi aprovado por Deus. Ele falou para Samuel: vai chegar um camarada aqui. Essa pessoa, quando chegar, vai ser a pessoa que vai ser o rei Israel. A vida de Saul é muito interessante, porque o princípio da história de Saul, a partir do versículo número 16, 17, 18, Saul ele faz um monte de coisas corretas.
Porém, chega um momento na vida de Saul que ele começa a tirar o foco em Deus e começa a olhar para ele mesmo. E quando ele começa a olhar para ele mesmo, ele se acha uma pessoa merecedora. Presta bem atenção no que eu falei. Quando ele tira o foco de Deus, ele começa a olhar para ele mesmo, ele se acha uma pessoa merecedora. Ele começa a achar que as batalhas que ele ganhava eram pela força do braço dele. Ele começa a achar que tudo que ele tinha era por causa da força dele, do exército dele. E ele começa a olhar só para ele e ele esquece de Deus. Porém, no versículo de número 16, Eric, 16:1, o mesmo homem que foi escolhido por Deus, agora é rejeitado por Deus. Olha só. Eu errei. Não é 16 não, Eric. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Olha só que palavra forte. Deus estava rejeitando Saul. Por quê? Porque ele não passou no processo. Ele foi aprovado por Deus, mas ele não foi no quesito do provado, ele não passou. E ele tinha um objetivo na vida dele. Qual que era o objetivo na vida dele, da qual a gente viu? Esse é o homem que reinará em Israel, não era isso? Esse vai ser o homem que vai reinar em Israel. Deus não estava condenando ele para o inferno. Deus estava falando: olha, até quando, Samuel? Porque Samuel tinha muito amor por Saul, porque tinha sido o primeiro ungido dele, que Deus tinha levantado através da vida de Samuel, para Samuel ungir como rei. Então Samuel gostava muito dele. E Deus dá uma dura em Samuel e fala assim: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Veja bem, Deus não estava condenando ele ao inferno. O propósito dele havia se perdido. E pelo propósito dele haver se perdido, o texto diz: para que ele não reinasse mais sobre Israel. Então Deus dá uma direção para Samuel e fala: enche agora um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos eu vou fazer deles um rei. Quem é o nome desse rei? Quem é o nome desse rei que, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, Jessé tinha bastante filho, era o que estava mais, era o menor da casa. Quem que é o nome dele? Davi. Vocês viram aqui o que é o processo do crisol sobre a prata? Vocês viram aqui o processo que tem tudo isso aqui, quando nós entendemos que Deus ele quer fazer coisas nas nossas vidas? Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem em pé. A rejeição de Davi, a rejeição de Saul, mostra que, embora a graça de Deus seja abundante, presta bem atenção, a rejeição de Saul mostra que, embora a graça de Deus seja abundante, a obediência à sua vontade é crucial. A obediência à vontade de Deus é crucial, é essencial, é crucial. A rejeição de Saul foi devido à sua desobediência persistente. Saul não errou uma vez nem duas vezes. Saul ele persistia no erro. Indo contra a graça que Deus mostrou ao escolher Davi, que era um servo fiel. Em cada uma dessas situações, vemos que a aprovação serve para diferentes propósitos. Presta atenção nisso aqui. Para cada situação, a aprovação serve para um diferente propósito. A aprovação de Abraão era diferente da aprovação de Saul. A aprovação de Saul era diferente da aprovação de Jeremias. A aprovação de Jeremias era diferente da aprovação de Ezequiel, de Isaías, dos homens de Deus. Para cada tipo de aprovação tem um tipo de propósito diferente. Serve para uma preparação, serve para um amadurecimento, para uma mudança de caráter, serve para uma dependência de Deus. A graça de Deus ela não é merecida. A graça de Deus não é merecida, mas a resposta da graça ela é nos dada, ela é vital para nós.
Nós não merecemos, Deus nos deu através da graça dele. Nós fomos alcançados pela graça. Amém? A graça de Deus não é merecida, mas a resposta à graça ela é vital. A aprovação testa e revela o coração do ser humano. O coração do homem é testado e Deus conhece isso. Enquanto a graça de Deus sustenta e capacita aqueles que são provados para serem aprovados. Enquanto Deus sustenta aqueles que são aprovados para serem provados. Quem está lá pode fechar. É o Senhor, acho que está ali. Pai, pode apagar a luz um pouquinho, Senhor? Aleluia. Eu não sei de que forma você recebeu essa palavra nessa noite. Foi uma palavra, eu creio que de confronto. Mas o Deus que nos confronta não é um Deus que nos confronta para a derrota. É um Deus que nos confronta porque Ele quer ver um crescimento em mim e em você. Nós fomos aprovados por Deus, mas Deus Ele vai nos provar. Vai ter um dia de aprovação de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E quando isso acontecer, esteja preparado, com o coração aberto, um entendimento aberto, para que você possa entender: Deus está me preparando para algo maior. Aleluia. Deus está me preparando para algo maior. Não é através de sua obra, não é através daquilo que você faz ou deixou de fazer, mas é somente através da graça. A aprovação de Deus serve para trabalhar em áreas que o pastor não vê. A aprovação de Deus serve para trabalhar em áreas que o marido não vê. A aprovação de Deus serve para trabalhar em áreas que a esposa não vê. É somente Deus e a pessoa. Eu não sei se fez sentido para você, mas eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você recebeu essa palavra, se essa palavra te confrontou, se essa palavra ficou algo marcado no teu coração, guarda essa palavra, compartilha ela na sexta-feira na célula da qual você vai, e deixa o Espírito Santo te usar na célula. Mas se você nessa noite quiser receber uma oração, o Ministério de Louvor vai estar entoando um hino, e eu vou estar orando com você agora, em nome de Jesus, amém?